áudio pronto. Agora sim, já estou ao vivo aqui no Facebook e no Instagram, nas duas redes. Então, para quem está chegando agora, hoje começamos a terceira aula da Semana dos Direitos para Pessoas com Deficiência. E vamos esperar um pouquinho para que as outras pessoas cheguem. No Instagram aqui já tem pessoas aqui. Então, de onde vocês são? Vocês que já estão aqui, quer dizer, no Facebook. Então, vamos começar hoje. Já tem pessoas aqui no Facebook, já tem gente entrando aqui no Instagram também. Então, já vamos começar a aula. Nessa aula, eu vou falar sobre como comprovar a deficiência. A princípio, algumas pessoas podem pensar, você já disse como comprovar com um documento? Sim, eu falei isso na primeira aula. Só que eu não expliquei os diferentes documentos e alguns probleminhas, algumas confusões que dão pelas pessoas não terem essa noção do que é cada documento e inclusive do que não é documento. Porque existem algumas identificações que não são consideradas do documento. E isso às vezes causa algumas pequenas confusões e muitas vezes a pessoa com deficiência deixa de ter um direito seu usufruído por falta da documentação correta. Então nessa aula eu vou explicar sobre os diferentes tipos de documento, como e quando utilizá-los. E vocês que estão entrando agora, tem gente de qual lugar? Quais os estados, municípios que vocês estão vindo? E vou pedir logo um favor também para vocês. Vou pedir para que vocês chamem os amigos, as amigas, que são pessoas com deficiência ou que cuidam de pessoas com deficiência, que tem um familiar que possui deficiência. Manda um convite para que eles venham também assistir essa live, que é a nossa terceira aula, para ficar por dentro de todo esse conteúdo que muitas vezes as pessoas deixam de usufruir dos direitos que possuem por não saber como é essa parte burocrática. Então manda o convite para os amigos e quem tiver perguntas, coloca lá na caixinha de perguntas que no final da aula eu vou abrir um espaço só para poder responder perguntas. Que eu tenho recebido muitas dúvidas e conforme foi dito, no final da aula eu vou abrir esse espaço para responder, porque na maioria das vezes a dúvida de um é a dúvida de outros. Então quando eu respondo aqui para todo mundo, isso já facilita. Oi, boa noite, Cirlei. Já chamou os amigos? Vamos começar a live. Então, boa noite, André. São Paulo. Acho que o André até hoje cedo falei com ele. Que bom que você veio nessa aula. Então eu vou começar agora. Vocês já compartilharam, já chamaram os amigos. E então vamos começar. Como eu já disse, a melhor forma de comprovar que é uma pessoa com deficiência é através de um documento. Então, não é mostrando a deficiência quando ela é visível, não é levando um monte de exames, não é com um laudo médico, nada disso. É através de um documento. E muitas vezes a pessoa fala, mas quando eu vou tirar o documento eu tenho que levar o exame. Sim, para tirar o documento você vai ter que levar o exame, vai ter que levar o laudo, para que seja verificado que realmente você é pessoa com deficiência. Mas quando você vai usufruir de um direito, não. Ali você só leva a comprovação e pronto. Exemplo, você foi no cinema, você tem direito à meia entrada. Então você só leva o seu comprovante, o seu documento que mostra que você é uma pessoa com deficiência e pronto. Ali no cinema não cabe exame, não cabe laudo médico, nada disso, é só comprovação. A Flávia chegou aí, já acenou. Bem-vinda, Flávia. A Flávia, ela é influenciadora digital também, ela é pessoa com deficiência e ela faz um trabalho muito bonito na internet. Então depois, quem quiser ir lá acompanhar a Flávia,
O Rafael também entrou agora, o jornalista inclusivo, inclusive é nosso parceiro. Então deixa eu prosseguir aqui. Estou muito feliz com a presença de todos vocês nessa aula. Então, voltando, o documento é a melhor forma de comprovar. E aí que vem, porém, existem muitos documentos que mostram que a pessoa é pessoa com deficiência. A nível federal, nós vamos falar da identidade e da carteira de habilitação. Tanto a identidade diferenciada quanto a carteira de habilitação, ela pode vir constando que a pessoa é pessoa com deficiência. A carteira de identidade existe a normal e a diferenciada. A carteira de identidade normal é aquela que todo mundo tem, inclusive as pessoas com deficiência. Geralmente, antigamente tiravam-se mais velhos, mas hoje em dia, quando a criança nasce, logo já se tira uma carteira de identidade. A diferença dela para a carteira de identidade diferenciada é que a diferenciada, em cima da foto, vem escrito, bem pequeno, pessoa com deficiência. No demais, ela é igualzinha à carteira de identidade normal, não tem diferença. Então, essa carteira de identidade diferenciada, ela é somente para as pessoas que possuem deficiência e ela é gratuita. Então, independente do estado que você more, você pode ir no órgão responsável por tirar a carteira de identidade, que eles têm que fazer a emissão da carteira de identidade diferenciada de forma gratuita para a pessoa com deficiência. E quem diz isso é a lei. Existe uma lei que fala isso. A lei fala que essa carteira tem que ser feita para as pessoas com deficiência, que é gratuita e ainda que vem junto com um crachá descritivo. Esse crachá já é ele é maior que a carteira, dá umas 2 vezes o tamanho da carteira de identidade, e ele vem a foto da pessoa e o CID da doença, o nome da pessoa e o CID da doença. E para que serve esse crachá? Muitas vezes as pessoas com deficiência, principalmente pessoas que possuem deficiência intelectual, os pais ou responsáveis, eles preferem que a pessoa utilize esse crachá para não ser mal interpretado por outras pessoas. Então, assim, não é uma obrigatoriedade de nenhuma pessoa com deficiência andar com o crachá no pescoço, que ele inclusive vem com uma cordinha já para poder colocar no pescoço. Mas, se a pessoa preferir já ser identificada como pessoa com deficiência para evitar qualquer tipo de problema, ela pode pegar e colocar o seu crachá descritivo que vem junto com a carteira de identidade. Então, é parte desse documento e ele fica na altura do peito. Então, quem vê vai identificar que aquela pessoa é uma pessoa com deficiência. E eu sempre, quando falo sobre documento, eu sempre falo da carteira de identidade diferenciada. Por quê? Porque ela é o documento mais fácil de tirar. A CNH, a carteira de habilitação, ela já tem uma burocracia um pouquinho mais complicada. Então, para você tirar essa carteira de identidade diferenciada, basta levar o laudo médico, os exames que comprovem a deficiência. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a essa parte de exames e laudo médico, porque às vezes há algumas especificidades que tem que conter, e se não tiver essas especificidades no exame, no caso pode ser negada. Então vocês voltam lá na aula 1, que na aula 1 eu expliquei bastante sobre isso, sobre todos esses poréns que tem que conter no laudo médico, e também sobre o exame, porque o exame, muitas vezes a pessoa que lauda o exame não faz de forma detalhada, e assim o perito que está ali só analisando o papel, ele não tem como conceder o direito à pessoa com deficiência, porque faltou essas especificações. Então, quem tiver qualquer dúvida em relação a isso, volta na aula 1, tá lá na plataforma disponível para vocês. Quem já tiver no grupo do WhatsApp ou no canal do Telegram, o link da aula 1 e da aula 2 estão lá. Quem não tiver, acessa lá leisparapcd.com.br
E se não fez a inscrição na semana dos direitos para PCD, faça. Se já fez, vai lá que o link tanto do canal do Telegram quanto do grupo do WhatsApp vão estar lá. Aí você entra em um dos dois e lá você vê o link da aula. Então vamos prosseguir. Passou essa parte de especificidade, você levou o laudo, levou os exames, seus documentos, dá entrada no órgão do seu estado. No Rio de Janeiro é o Detran, eu moro no Rio de Janeiro, mas nos outros estados são outros órgãos que são responsáveis pelo Departamento de Identificação Civil, que é onde é feita a identidade. Então, se fosse no Rio de Janeiro, a pessoa daria entrada na carteira de identidade diferenciada no Detran. Se for em outro estado, vê o órgão que é responsável por fazer a carteira de identidade e é nesse órgão que você vai solicitar a sua carteira de identidade diferenciada. Relembrando, é gratuito, você não precisa pagar dúvida, pagar nada. É gratuito, então é só você ir lá, solicitar, leva os documentos, seus documentos pessoais, exame, laudo médico, que eles vão fazer a emissão. E aí, por que eu sempre recomendo esse? Porque o outro documento federal muito utilizado é a carteira de habilitação. Só que a carteira de habilitação, além de ser muito mais demorada, tem pessoas que levam mais de um ano para conseguir, quando já tem uma carteira de habilitação, mudar para incluir que ela é uma pessoa com deficiência. Às vezes todo o processo, burocracia, leva mais de um ano. E quando a pessoa não tem nenhuma CNH e vai tirar e quer colocar que a pessoa com deficiência, ela vai ter que passar por todo aquele processo de autoescola. Então é bem mais demorado. Já a carteira de identidade diferenciada não tem nada disso. Simplesmente você leva os seus documentos pessoais, leva os laudos dos exames e eles vão fazer a carteira. O prazo é de 30 dias para que essa carteira seja entregue. E agora vamos para os problemas que às vezes ocorrem. Existem outras identificações, como por exemplo, outros tipos de carteira, credenciais, crachás, que às vezes são emitidos pelo município, pelo estado, por entidades, por associações. E essas carteiras, credenciais, crachás, eles têm validade, mas muitas vezes não em âmbito federal. Então, eu vou exemplificar para poder facilitar a compreensão, ainda mais quem não é técnico na área do direito, que às vezes fica um pouco complicado entender. Então, eu vou dar exemplos. Por exemplo, uma pessoa que ela estuda em um local ou faz um concurso livre, o que seja, em algum local que seja específico para pessoas com deficiência, como por exemplo a Pestalozzi. Essa pessoa, ela vai ter uma carteirinha estudantil. Ali vai ter os dados, vai ter uma foto, vai constar às vezes que ela é pessoa com deficiência, não sei nem se consta realmente nessa carteirinha, mas está dentro aqui do meu exemplo que consta. Então, essa carteirinha estudantil a identifica na escola, onde ela estuda, onde ela faz um curso. Mas essa carteirinha, ela não é documento oficial. Os documentos oficiais são aquele que a lei nos mostra como documentos oficiais. Essa carteirinha estudantil, ela é um documento dentro da entidade. Ela é um documento dentro daquela escola. Agora, fora não. Ela não tem validade. E muitas vezes a pessoa comprova de forma errada. Ela acha que por já ter esse documento, que na verdade não é um documento oficial, ela acha que ali já está comprovado. Então a pessoa às vezes fala, eu não preciso tirar a identidade. Eu já tenho a carteirinha ali. A carteirinha já está com a minha foto, já tem meu nome, o nome dos meus pais, tem o número do meu RG, do meu CPF. Tem tudo ali. E aí a pessoa dá entrada, às vezes para pedir um benefício, por exemplo, vai fazer o pedido de isenção de veículo. Não, isenção precisa da CNH, mas vamos dar exemplo de um outro benefício. Ela dá entrada, ou então sendo para, quando você vai comprar o veículo, para você sendo responsável. Aí você pode pegar o documento da pessoa com deficiência. E aí você pega o documento do seu filho lá, essa carteirinha dele, você
vai dar entrada. E aí a pessoa olha e aquilo não é um documento oficial. Ali não comprova que realmente aquela pessoa é uma pessoa com deficiência, porque não é um documento oficial. Por isso, muitas vezes o benefício é negado, porque a pessoa acha que aquele é um documento, sendo que não é. Então, se você vai fazer esse pedido, tira logo essa carteira de identidade diferenciada, que aí não vai ter mais problema. E aí entra em outro porém. Às vezes tem municípios que fazem crachá, credencial, carteira, cada um dá o seu nome, para transporte, para ter gratuidade no transporte. Aquilo ali identifica a pessoa como uma pessoa com deficiência? Sim. Geralmente, esses documentos que são utilizados para entrar no transporte e ter gratuidade, eles sim são documentos, só que não são documentos oficiais. Eles não servem oficialmente para você comprovar que a pessoa é com deficiência. Apesar dali estar escrito que a pessoa é deficiência, muitas vezes vem até escrito qual é o tipo de deficiência que a pessoa possui. Só que esse documento não é válido de forma oficial quando você vai pedir um benefício federal. Então, vocês estão entendendo essa diferença dos documentos. E outro exemplo é credencial para frequência em curso. Muitas vezes tem um curso específico para pessoas com deficiência, você ganha um crachá bonito, com sua foto, com seu nome, com seus dados, tudo para você usar durante o curso. E aí acaba o curso, aquele crachá é bonito, tá com uma foto bonita, e aí a pessoa resolve usar o crachá ao invés de usar o seu documento oficial, porque a foto do documento geralmente é feia. Eu já recebi dúvida e o problema foi esse, por isso que eu estou relatando esse caso. A pessoa achou que a foto do documento dela estava feia, a foto do crachá estava mais bonita, e aí na hora de botar a comprovação, ela manda a foto do crachá de um curso que ela fez. Tinha escrito que ela possuía deficiência, tinha escrito o tipo de deficiência que ela possuía, só que não era um documento oficial. Aí foi negado, e a pessoa não sabia por quê. Quando eu abri para ver, eu logo disse, isso aqui não é um documento que comprove que você é uma pessoa com deficiência. Isso aqui é um crachá de um curso que você fez, não é um documento oficial. E essa pessoa, ela tinha o documento oficial, simplesmente ela achou o crachá do curso mais bonito. Então, assim, são esses pequenos detalhes que muitas vezes as pessoas perdem os benefícios, deixam de fruir dos benefícios por não saber essa parte burocrática. E para quem não entende de direito, muitas vezes a pessoa pensa, mas esse crachá eu ganhei para poder, por algum motivo lá no CREAS, CRAS, em relação ao LOAS, para poder ter algum benefício, por isso que eles me deram. E às vezes a pessoa acha que porque algum órgão do governo deu um crachá, uma credencial, uma carteirinha para receber um benefício, aquilo ali vai ser comprovação. Então, não façam isso. E outra coisa também vou falar. Às vezes, essa carteirinha estudantil, que foi o primeiro exemplo que eu dei. A carteirinha estudantil, a pessoa pega e vai no cinema. Porque o cinema, você, além de comprovar, ter a meia entrada para pessoa com deficiência, tem também a meia entrada para estudante. E a pessoa vai no cinema com a carteirinha. E aí depois ela acha que essa mesma carteirinha vai servir para ela dar entrada em um benefício. Só que esse benefício vem do governo. E ali já vai ter um trâmite diferente, vai ter uma burocracia. E aí essa carteirinha da Pestalozzi que ela utilizou para entrar no cinema, ela não vai ser aceita em um órgão público. Então não confundam isso, não é pelo fato que você foi no cinema, utilizou um documento e eles aceitaram, que no órgão público esse documento vai ser aceitado. E muitos pedidos de benefícios são negados em decorrência disso, em decorrência do documento não estar em conformidade. E então, tendo explicado isso, as pessoas estão aqui fazendo pergunta, no final eu vou responder todas essas perguntas que vocês estão colocando, tá? Eu só estou prosseguindo, quando terminar aqui a explicação eu volto e vou respondendo uma a uma. Então vamos continuar. Então tem documentos municipais, estaduais, tem carteirinhas de identidade, associação, não importa.
tire sua carteira de identidade diferenciada. Esse é o primeiro documento. Quem quiser tirar CNH constando que é pessoa com deficiência. Legal, se a pessoa já tem a CNH, é um documento federal que também é oficial. Então, se já tem a CNH, você não precisa da carteira de identidade diferenciada. Mas a minha recomendação é, quem não tem documento oficial, tire primeiro a identidade, que ele é o mais fácil, o menos burocrático. E conforme eu já disse, o laudo e os exames, eles precisam de algumas especificações. Muitas vezes, pelo fato do médico só colocar doença X, o pedido é negado. Então, assistam a aula 1 se tiver qualquer dúvida sobre isso, porque lá eu explico detalhadamente todas essas especificações que precisa conter no laudo. E se o laudo não tiver, o pedido pode sim ser rejeitado, mesmo você sabendo e mostrando que é pessoa com deficiência. Outro ponto que é importante falar muitas pessoas deixam de tirar os documentos por não saber o procedimento para emissão. Isso também ocorre do outro lado. Por exemplo, às vezes essa dúvida é dúvida de muitas pessoas. Você tem um documento que foi emitido pelo município, só que você vai pedir um benefício federal. Quem está fazendo esse benefício federal, normalmente ele se baseia pela legislação federal, não pela legislação municipal. Porque imagina uma pessoa que faz um procedimento de acordo com a lei federal, saber a legislação de todos os municípios do país. Isso porque o Brasil tem 26 estados, um distrito. Em 26 estados, o número de municípios é imenso. Se eu não me engano, o Brasil tem mais de 5 mil municípios. Posso estar enganado, mas eu acho que o número é esse. Então você imagina, dentro dessa quantidade de municípios, não tem como quem faz processo federal saber disso tudo, saber a legislação de todos os municípios. Então ele não sabe o procedimento de emissão lá naquele município. Ele não sabe se foi feita uma perícia para poder conceder aquela carteirinha de gratuidade no transporte. Ele não sabe se aquela pessoa passou por uma avaliação de equipe multidisciplinar. Então, devido a todas essas dúvidas, que o documento municipal não é aceito muitas vezes. Aí sempre tem uma pessoa que fala, mas eu conheço alguém que fez alguma coisa e o documento foi aceito. Eu volto àquele meu exemplo. A pessoa vai com a carteirinha no cinema, o cinema aceita, vai depois pedir um benefício, o benefício é negado porque essa carteirinha estudantil não vale oficialmente. Então, assim, façam isso da forma que a burocracia exige, da forma que a lei manda, porque isso vai facilitar para vocês. Vocês vão fazer o pedido uma vez só, porque vai estar correto. Se vocês ficarem querendo, às vezes, poupar de tirar uma carteira de identidade que é gratuita, ao contrário disso, você pode ter que fazer esse processo várias vezes, ter que refazê-lo, porque não está em conformidade. E esse mesmo ponto que eu disse sobre os documentos quando é do município ou do estado e quem vai avaliar é um órgão federal, a mesma coisa acontece quando é um documento de uma entidade ou associação. Primeiro, que não é nem documento oficial. Segundo, que muitas vezes a pessoa só leva os documentos, diz que tem deficiência e eles emitem o laudo. Eles emitem a carteirinha de estudante. Eles não pegam laudos, às vezes não passa nem por perícia, nada disso que é exigido. Então, é por isso que quando você vai precisar de um documento federal, é necessário que você tenha essa comprovação, a comprovação de um documento oficial. Deixa eu só ligar aqui na tomada rapidinho que eu já volto. Esqueci de colocar a tomada no notebook, senão o Facebook ia cair. Mas vamos voltar. Eu vou agora começar a responder as perguntas de vocês sobre essas dúvidas. Então vamos lá. Boa noite. Você acha possível a própria pessoa ir ao Detran e tirar a carteira especial? Plenamente possível. Só não vai conseguir se a pessoa não tiver como ir até o Detran ou se for menor de idade. Porque até 18 anos
é necessário que os pais levem. Agora, se a pessoa já tem 18 anos ou mais, é só chegar no Detran. Aqui no caso, essa pessoa deve morar no Rio de Janeiro ou em algum estado que seja o Detran, mas existem estados que o nome do órgão responsável por fazer a carteira de identidade é diferente. Então é só você ir no órgão, levar laudo médico, exames e os seus documentos pessoais, no caso a carteira de identidade que você já possui. Se você ainda não possui carteira de identidade, leva sua certidão de nascimento. Só ir lá com esses documentos e eles vão... Eu não sei agora como está na pandemia, mas antigamente, em muitos lugares eles tiravam na hora, não precisava nem agendar nada disso. Agora, devido à pandemia, eu não sei como está funcionando, mas é só ir no Detran da sua cidade e verificar isso. Se você for menor de 18 anos, vá com o pai ou responsável. Se tiver 18 anos ou mais, pode ir sozinho. Não precisa de despachante, não precisa de advogado, não precisa nada disso. É um processo bem simples e em 30 dias eles já te respondem, no caso, já te entregam a carteira. Eles só não vão entregar a carteira se constatarem que você não é pessoa com deficiência. Então, repito o que eu já disse. Vai lá na aula 1, ver essas especificações que eu falei sobre o laudo médico e os exames. Vamos ver aqui. Tenho deficiência adquirida, como troco a minha identidade? Flavinha, é o que eu já falei, só ir lá no Detran, leva sua identidade, laudo médico, exame e eles vão trocar, é gratuito, só chegar lá e fazer esse procedimento. O custo da carteira diferenciada é gratuita, a pessoa com deficiência não paga para fazer a carteira de identidade diferenciada. Vamos lá, quanto IPVA? Paguei a primeira parcela, preciso pagar a segunda? Pessoal, dúvidas sobre IPVA? Lá no Instagram tem um destaque chamado atualização de IPVA. O destaque, você vai entrar lá no meu perfil, Leis para PCD, vai ter um monte de bolinha, vai ter lá o nome, vai ter um link, embaixo vai ter um monte de bolinha. Essas bolinhas, cada uma é um destaque. Tem um destaque chamado atualização IPVA. Abre esse destaque, vai passando as imagens, que ali eu explico toda essa situação de IPVA que está acontecendo. O governo retirou a isenção, o Tribunal de Justiça cancelou, então manteve a isenção e o governo recorreu. Então agora estamos aguardando uma decisão. A princípio está suspenso, só que o governo pode conseguir reverter e retirar a isenção. Então ali você vai ter duas escolhas: ou você esperar para ver se vai sair ou não, ou você pagar e depois cobrar do Estado. Então, que você pagou indevidamente e o Estado tem que te ressarcir caso esse recurso não seja aceito. Então lá tá explicando tudo isso direitinho e aí cada pessoa todo mundo tem que ir lá e ver, avaliar a sua situação, ver se quer pagar para depois cobrar do Estado ou se vai deixar para ver o que vai dar na Justiça, porque no momento a isenção está mantida. Inclusive, se for mantida a primeira parcela, o Estado vai ter que devolver. Aqui em São Paulo, para tirar a carteira especial e obter os documentos de isenção de IPTU e ICMS, as empresas especializadas cobram R$ 2.800, um absurdo. Olha só, todos esses documentos você pode fazer você mesmo, de forma particular. O que acontece é o seguinte, essas empresas, elas trabalham com isso, então elas cobram pelo serviço dela, o serviço de agilizar tudo, de fazer tudo isso para você. Você está falando 2.800, mas eu já vi cobrando mais caro que isso, inclusive. Agora, se você assistir todas as aulas dessa Semana dos Direitos para Pessoas com Deficiência, você tem condição de dar entrada em todos esses processos e fazer o pedido por conta própria. O que acontece é que muitas pessoas não sabem a burocracia, não sabem a legislação e aí vão tentar fazer. Quando elas tentam, não conseguem,
porque não fizeram da forma correta. E aí fica um mito que tem que fazer com a empresa, que só a empresa conhece o caminho, que só a empresa consegue fazer. Não é verdade. Se você estudar direitinho essa parte de legislação, você consegue fazer sim. Então, assim, caso você queira facilidade, você pode pagar uma empresa para poder fazer isso para você. Caso você queira saber como fazer, assista essa sequência de lives que eu estou fazendo essa semana, assiste todas as aulas, faz todas as anotações necessárias, todas as especificações que eu estou falando que são necessárias, faça da forma que eu estou falando e da entrada, porque aí você consegue provavelmente esses empecilhos que são as maiores barreiras que as pessoas muitas vezes têm os benefícios negados, é o que acontece. Então, assim, eu estou passando para vocês um pouco da minha experiência e eu estou acostumada a ver processos de pessoas que tentaram, que deram entrada e não conseguiram. E os erros eu estou falando aqui desde a primeira aula. Eu comecei a primeira aula falando sobre isso, sobre essas especificações necessárias. Na aula passada eu já falei sobre o porquê, o motivo das coisas, sobre os gastos das pessoas com deficiência, como são. Agora que eu estou falando novamente sobre o documento, porque muitas vezes a pessoa tem o benefício negado porque entrou com o documento errado e continua assistindo até o final. Domingo a gente encerra, até domingo vocês já vão ter bastante conhecimento para conseguir fazer essas solicitações de isenções. Tem um laudo com mais de 2 anos, será que eles aceitam para tirar a carteira especial? Provavelmente não. Provavelmente eles não vão aceitar, porque um laudo de 2 anos é muito antigo. Geralmente, a validade do laudo, isso varia de órgão para órgão, é de 6 meses a 1 ano. Então, um laudo de 2 anos é muito antigo. Nesse período, a deficiência pode ter progredido, como pode ter... A deficiência não, a enfermidade pode ter progredido, como pode ter regredido. E, em consequência disso, dependendo do que a pessoa tiver, a deficiência pode ter deixado de existir. Porque se a pessoa possui por exemplo, ela possui uma hérnia de disco, em consequência disso, ela tem uma parestesia na perna. Ela muitas vezes perde o movimento da perna. Se ela consegue, se essa enfermidade dela, ela regride e ela mesmo tendo a hérnia de disco, ela já não tem mais a parestesia, ela já não tem mais problema nenhum, com isso a enfermidade deixa de existir. Então você vai precisar de um laudo novo. Mas para você fazer um laudo novo é bem fácil, é só você procurar um médico, leva o seu último laudo, faz novos exames e o médico vai emitir um laudo novo. E inclusive, se você for precisar para qualquer outra coisa, a pessoa vai te pedir um laudo novo. Então, assim, quem tem deficiência, o ideal é que pelo menos uma vez no ano faça essa renovação do laudo, para caso necessário já ter o laudo ali direitinho. No caso, dentro da validade, né? Boa noite. Quem já tem carteira, como faz para trocar a carteira para deficiente? Quem já tem a carteira de identidade comum, é só ir no Detran ou no órgão do seu estado que seja responsável pelo Departamento de Identificação Civil, leva laudo médico, leva os exames, leva sua carteira de identidade atual e lá eles vão fazer a carteira de identidade diferenciada. Então, deixa eu ver aqui que tem pergunta. Passe livre especial do transporte público é documento comprovatório? Então, foi o que eu já expliquei. Esse passe livre, ele pode ser para algumas coisas, mas ele não é um documento oficial. Até porque geralmente esse passe livre ele é emitido pelo município, não por um órgão do governo um órgão ligado ao governo federal. Porque quem emite nos estados não é do governo federal, mas é uma pessoa que está representando ali naquele estado para emissão de documentos. Então, o passe livre do transporte público, você às vezes pode ir no cinema, eles podem aceitar, mas para outros benefícios eles podem negar. Então, o que eu recomendo sempre, carteira de identidade diferenciada, conforme eu expliquei a aula inteira
sobre isso. Então, essa aula, acabaram-se as perguntas. E agora eu vou falar novamente para vocês, tem 2 recados para dar. Primeiro, a Semana dos Direitos para Pessoas com Deficiência chegou umas perguntas aqui, já vou responder, só terminar esse recado. A Semana dos Direitos para Pessoa com Deficiência vai até domingo. Então, começou na terça e até domingo, cada dia eu estou com uma aula, cada aula com um conteúdo diferente. E nessas aulas eu estou tirando as maiores dúvidas que vocês têm em relação a essa parte base da legislação sobre pessoas com deficiência, que é o início, você saber comprovar que você é uma pessoa com deficiência da forma correta. Então nós estamos evoluindo. Quem chegou hoje, volta lá na aula 1 e na aula 2 e assiste, para vocês assistirem. O link com a aula gravada está lá no canal do Telegram e no grupo do WhatsApp. É só se inscrever ou você vai na bio do Instagram, ou você vai lá nas informações do Facebook, da página, lá tem o link, ou digita leisparapcd.com.br. Só digitar lá, se inscrever e você vai ter acesso ao grupo. Fazendo a inscrição você tem acesso ao grupo ou ao canal e ali tem as aulas gravadas. Com isso, você já consegue ver as aulas anteriores, inclusive se você quiser reassistir essa aula de hoje, para quem chegou depois. E vai ter mais aula ainda sexta, sábado e domingo. Até domingo eu consigo finalizar essa base que eu quero passar para vocês. E eu quero saber se essa aula ajudou vocês, conseguiu esclarecer as dúvidas. Então eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Quem puder, inclusive, ir lá no post que eu fiz sobre a divulgação dessa aula e comentar o que vocês acharam dessa aula, para que eu possa saber a opinião de vocês. Amanhã eu vou estar aqui novamente nesse mesmo horário, 8 horas, eu estou aqui começando a aula 4. E a última pergunta aqui, pessoa com deficiência paga IPTU? Em alguns municípios não. Alguns municípios eles dão isenção, mas não são todos. Isso é até uma parte assim que eu entendo que todos os municípios deveriam dar essa isenção, mas não é o caso. Alguns municípios especificamente dão a isenção do IPTU para pessoas com deficiência. Então você tem que ver no município onde você mora se dá ou não. Boa noite. O passe livre interestadual, como consegue? Bom, o interestadual, isso aí é uma coisa assim que muda de município para município, de estado para estado. Tem um local que o passe ele é pedido junto a um órgão do estado. Tem um local que já há um convênio que o município ele emite esse passe. Às vezes ele emite um passe que é conveniado com os municípios vizinhos, não com o estado todo. Então, assim, isso é uma coisa que varia muito de estado para estado. E como eu falei, são 26 estados brasileiros, são muitos municípios e eu não tenho como falar sobre assim, essas legislações que são pouco abrangentes, que só vai abranger aquela área. Então, assim, eu sei muito sobre legislação federal, o que engloba tudo. Agora, essas peculiaridades, infelizmente, eu não consigo responder. Mas a informação que eu te dou você tem que saber no seu município. Provavelmente no seu município vai ter uma secretaria ligada às pessoas com deficiência. Então, você pergunta que lá eles vão saber. E há essas 3 possibilidades. Ou vai ser no seu município, que eles vão fazer esse passe livre, ou vai ser no estado, ou às vezes há um convênio entre municípios vizinhos, que eles fazem um passe livre para esses municípios vizinhos. Ele não engloba o estado inteiro, ele engloba só esses municípios vizinhos. Geralmente no mesmo órgão que faz o passe livre municipal, eles vão ter essa informação sobre o passe livre interestadual. E no caso, ela não falou estadual, interestadual, isso mesmo. Então aí você vai ter que tirar essa dúvida lá com eles. Pessoal, agradeço a todos que ficaram aqui comigo nessa aula.
Compartilhem com os amigos, chamem os amigos para se inscrever nessa semana, que nós vamos até domingo. E quem chegar depois não tem problema, as aulas anteriores estão gravadas para vocês. Então até amanhã.